Empieza el matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skylar. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain. Así fue como terminé llamándome Tokio. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Muito bem, buenas noites, estamos começando mais um Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, estamos aqui direto da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora YouTube, é isso mesmo? Para que a Débora, que está aqui, venha e deixe os seus olhos com aquela coisa que você fica hipnotizado. Desculpa, Cal às vezes ficou eu falo triste, isso. viu? Cal ficou mal aqui, ó. Você fica só me elogiando. Não, mas... Não, e às vezes parece um negócio meio machista. Hoje em dia, Cal, você também é lindo, tá bom? Boa, boa. Obrigado, Fabrício. Boa. Muito bem. Hoje, dia 17 de agosto, 7h10 da noite. Lembrando que nós temos o nosso Catarse. A gente tem um projeto no Catarse com muitas recompensas para que nós possamos ajudar as pessoas vítimas da Covid. O que isso significa? Nós estamos passando por uma situação muito desafiadora no Brasil. Muitas pessoas perderam emprego, estão com dificuldades financeiras. Então a gente está arrecadando valores a partir do catarse.me. Entra lá, digita Roda de Cinema, você vai cair no nosso projeto, tem a recompensa. Faça a sua contribuição mensal que a gente vai destinar para comunidades carentes a partir de cestas básicas. Ok? Entrem, gente, a gente tem que nos ajudar. Afinal, se a gente não ajuda, é difícil vir ajuda de outra forma. Vamos lá, na bancada, como sempre, hoje nós temos o tradicional. Como é gostoso ter o tradicional, né? Oh, que delícia! Nós temos ele, que é produtor cinematográfico, produziu Turma da Mônica Laços. A Dona Irã, meu nome é João Rubinato, ele, Cal Quintas. Oi, todo mundo. Feliz de estar aqui mais uma vez. O nosso convidado de hoje é bacanérrimo também, tenho certeza que vai ser um puta papo. Cola aí com a gente. É isso aí, Cal. E olha, hoje foi o dia que encerrou a SP Cine, pra quem tá inscrevendo. O pessoal fala, pô, mas já tá ouvindo depois, você perdeu. O Cal tava malucão hoje, né, Cal? Eu tentei, eu não consegui inscrever o meu projeto, acredita? Acontece, cara. O último dia sempre é uma loucura, o sistema fica carregado, enfim. Mas é bom, pelo menos, que tá rolando esse tipo de edital, né? É muito importante que a SP Cine esteja se movimentando para colocar esses editais no mercado, porque a gente sabe que da Ancine, ano passado não rolou nada, esse ano não rolou nada também, enfim. Exato. É uma questão muito importante. A SP Cine, pelo menos, está se posicionando e está colocando esses editais no mercado, né? Pelo menos tem para onde a gente, pelo menos de São Paulo, se movimentar um pouco, né? Exato. Para você que faz game ou alguma coisa do gênero, ainda está aberto, eu não sei quando você vai ouvir isso aqui, mas hoje, dia 17/8, ainda está aberto, então vai lá, se você mexe com game, entra na SP Cine. E por que eu estou puxando este tema? Porque é claro que hoje nós temos uma pessoa que vai nos falar muito, pra gente sobre captação. Mas calma que ela ainda tem que apresentar a nossa integrante incrível da bancada. Ela que é atriz, apresentadora, ela escreve o conteúdo de um canal, Fabi Grossi, não é? Débora Delta, já dá oi, Debinha. Isso vamos aí. E aí, pessoal, sempre bom estar aqui com vocês. Só para complementar o que o Fabrício me apresentou, é um projeto para a Unicef, é um personagem no Instagram e eu estou roteirizando, né, todo o conteúdo, está sendo bem bacana também esse processo, e é sempre um prazer estar aqui. Tenho muitas perguntas para o nosso entrevistado de hoje, inclusive. Olha só, hein, olha só. Não, gente, e é aquilo, a pessoa que é ator, atriz, essas coisas, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, não é, Debs? Se produz também, né, tem muito projeto aí que está engavetado, que a gente quer pôr em prática, enfim. Exato, cara, e querendo ou não, no momento que você começa a se produzir, começa a trabalhar, faz o curso de roteiro e outro curso de roteiro, e um curso de produção, você começa a entender melhor a mecânica do negócio e o teu trabalho como ator fica melhor. É incrível, como você sente mais seguro, você entende, não é verdade? Exatamente, faz toda a diferença. Escrever faz toda a diferença. Agora a gente precisa aprender como viabiliza, né? Os projetos.
E é por Pra isso... nosso convidado está aqui. É por isso que esta pessoa está aqui, porque ele não vai ensinar só a gente, ele vai ensinar todo mundo que vai ouvir esta entrevista aqui hoje. Claro que a gente vai falar de muitas outros aspectos da carreira dele, né, do trabalho dele, mas, gente, isso aqui, ainda mais hoje em dia no Brasil, o trabalho que esse cara faz, assim, é uma coisa incrível, que vale a pena conhecer. E eu estou falando desta pessoa, CEO da produtora cinematográfica Sammartini Filmes, especializada em criação de conteúdo e arte para produções audiovisuais. Ele se destaca pelas coproduções cinematográficas com a Gavia Entertainment de Los Angeles e por seus inovadores e ousados projetos autorais no Brasil. Estou falando dele, Sammartini. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo a este podcast. Ai, obrigado, gente. Quanto carinho. Eu tô muito de estar aqui com vocês. Tô muito fã do programa. É bem didático, é muito legal. Vocês trazem muita coisa bacana. Fala de cinema com qualidade, né? Assim, e é isso que eu sinto falta aqui, né? Assim, eu ando sentindo falta desse tipo de conteúdo, pra gente poder acompanhar, se divertir, ter um entretenimento que é importante. A gente chega do trabalho e quer ter entretenimento. Só que tem um entretenimento com conteúdo, com uma né? Assim, que não emburreça a gente, né? Que ajude a gente a evoluir, né, cara? A pelo menos manter a inteligência. Exato. Esse aqui tá muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado. E vamos lá, que a mercê de vocês, à disposição. Ah, mas que delícia. Eu sou a pessoa que eu sou um pouco bobo, tá? Então, você me diz que você faça alguma pergunta. A gente tem uma pessoa inteligente que é o Cal, a gente tem a Debbie também, que é uma mulher mais... Eu sou o cara que... Olha só quem fala, né? Tem que ter alguém que é um pouco, né? Assim, não tem jeito. Eu vi você uma vez numa palestra minha. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de de pesquisar o que é bom. Não, mas ele adora autobullying também. Acho que o esporte legal, do Fabrício é autobullying. Então o tempo todo... Eu conheci umas pessoas assim que gostavam dessas coisas, sabe? Mas não é o caso eu falar aqui. Eu vou levar pra terapia isso, viu, Cal? Eu nunca tinha ouvido isso. Um autobullying, gente. Então achei interessante isso. É o bullying politicamente correto, né, cara? É o único que a gente pode fazer hoje, né? Putz, pior que ninguém vai me processar. Eu posso falar o que eu quiser. A Sociedade Protetora dos Fabrícios vai atrás de você. Cuidado, hein? Cuidado, cara. Bom, vamos lá, vamos começar essa bagacinha deliciosa. Sammartini, cara, primeiro, assim, você é um cara que tem um trabalho bacana de bastidor, né? Que é um trabalho... Enfim, eu não vou ficar falando aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não conhecem ainda o seu trabalho e que não te conhecem. A palavra é toda sua. Vamos lá. Meu nome é Ricardo Sammartini, né? Eu sou hoje diretor cinematográfico, mas muita gente, a maioria das pessoas me conhecem pelas artes plásticas e pela moda, né? Eu tive uma marca chamada Sammartini, e ela existiu assim muito ativa durante 20 anos, já fazem 6 anos que ela está ativa, porque eu venho me dedicando mais ao cinema e ao audiovisual, que é uma paixão minha, coisa desde criança mesmo. Mas assim, a princípio é isso. Eu sou, na verdade, uma pessoa um brasileiro que nasceu no Mato Grosso, né? Numa fazenda. Então, tudo que parte daquele princípio para cá, eu considero que é uma evolução, que é uma vantagem, né? Porque quem com 9 anos de idade criava porco, aí foi com 12, 16 já estava morando na Europa e assim por diante. Então, tudo para mim é uma constante evolução natural. Eu não ir buscando e nem correndo atrás de certas coisas pré-determinadas. Eu fui deixando as novidades aparecerem, fui sendo curioso, suprindo as minhas curiosidades e ajudando a quem é curioso também a suprir as delas. E eu acho que é por isso que eu construí uma rede tão grande, onde tem aí desde de empresários multibilionários do minério a artistas dos mais variados segmentos. Mas isso, em que momento que você se conectou com a área de cinema? Porque você estava estabelecido na moda, como que você se conectou? Sabe quando foi
Ali ainda quando eu criava porco, com 9 anos de idade. E lá na fazenda não tinha como assistir cinema, então eu tinha umas revistas que falavam de cinema. Lembra de umas revistas? Eu lembro de umas revistas quando eu era mais jovem. Década de 80, década de 90, tinha aquelas revistinhas que vinham falando do cinema, né? Sim. Então era o que, tipo, se eu quisesse saber qual era o filme bacana e tudo mais, eu ia naquela revista. E eu não podia ver o filme, eu só podia ver a revista. Uau! Né? Então exatamente. E assim, eu fui, logicamente que meus pais, eles podiam viajar e tudo mais, eu viajava com eles. Então, era só no final do ano, quando a gente viajava para uma cidade, que eu podia ir para o cinema assistir. Né? O primeiro filme que eu vi foi ET, e aí por diante. Então, desde então, que essa coisa, para mim, sempre foi uma vontade enorme. Eu sou artista plástico autodidata, entre aspas, né? Porque minha mãe era artista plástica. Eu tenho 2 mães. Eu tenho uma mãe biológica, que foi biológica e me criou, e eu tenho uma outra mãe que depois de adulto, numa roda de amigos, assim, rolou uma questão espiritual de eu identificar uma outra pessoa como mãe, que por acaso é artista plástica também. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 mães, mas a minha mãe biológica, a primeira mãe, ela foi uma grande artista plástica. Eu digo foi não porque ela morreu, mas porque hoje, por questões de saúde, há muitos anos que ela não desenvolve mais a arte dela. Ela foi uma grande artista plástica e eu cresci no ateliê dela, né? Mexendo com tinta, pincel, eram os meus brinquedos, né? E eu desenhava cenas que eu gostaria que fossem histórias contadas no cinema. Olha, cara, que legal. Então, aí é que nasceu o negócio, foi inevitável para mim. Eu comecei a fazer storyboard, por exemplo, sem saber o que eu estava fazendo, né? Depois que eu fui conhecer, através da Turma da Mônica, as revistas em quadrinho, e daí eu fui vendo que existia até uma forma de contar uma história no quadrinho, e foi assim. Aí, tempo depois, ganhei lá uma VHS. Aí fiz stop motion, comecei a botar os bonequinhos que eu fazia com barro para brincar, para interagir. Então, isso aí tudo já era cinema, com criança. Desde de uma forma, como eu disse, muito natural, sem nenhuma indução, sem eu estar querendo aquilo, ou buscando, ou vou ficar rico com isso, ou vai ser a maneira de eu ganhar dinheiro. Não, eu achava que eu ia ganhar dinheiro sendo fazendeiro. Era o que meu pai fazia, é assim que eu via. Né? Mas eu não virei fazendeiro, eu virei outra coisa. Cara, você vê que interessante, né? Eu tô procurando entender o que é. Todo mundo, a gente tá sempre numa busca infinita. Exatamente, tô nessa busca, ainda não sei o que é. Mas você vê que interessante, né? Que a necessidade do ser humano de contar histórias, né? Desde a época das cavernas, que os caras assim, o cara fazia na caverna, na parede, né? E você fazia stop motion. Que coisa incrível, né, cara? Que é o poder de contar uma história, né? Que coisa maravilhosa. Muita coisa, né? Com isso tudo eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa. Eu depois disso eu fui para muitos lugares, então eu conheci muitas culturas e cada vez mais que eu conheço e que eu vejo, eu sinto mais vontade de contar, eu sinto mais vontade de ajudar outras pessoas que querem contar, entendeu? Porque essa necessidade ela é latente, né? Ela é forte. E eu acho que é importante que a pessoa consiga realizar, pelo menos esse direito básico, né? De contar o que viu ou imaginou, né? Não, com certeza. Debinha, acho que a gente pode ir já pra parte de financiamentos, que acho que é a parte que... Mas não sei, você que sabe, se quiser perguntar mais dele, fica à vontade, cara. Só eu ia para essa área mesmo, até porque eu tenho alguns projetos, né? E agora nessa fase que a gente está vivendo, com essa questão dessas dificuldades de leis, né? Cada vez menos nós temos tanto esses processos quanto leis de incentivo mesmo. E você é conhecido, né, por atuar com essa captação que não necessariamente utiliza as leis de fomento. Como Graças que é esse trabalho? Como que funciona? Eu acho que essa é a pergunta-chave do podcast, cara. Então, vamos lá. Como funciona? É bem complexo, porque vai de projeto para projeto, é bem relativo. Mas eu vou tentar sintetizar aqui da maneira mais prática possível. Eu venho, eu falei de onde nasceu o cinema, mas aí existe aquele momento em que eu conheci o cinema de verdade.
e como ele acontecia, né? Então, eu tenho uma grande amiga, que hoje ela é a CEO da Gavia Entertainment, em Los Angeles. Então, eu ainda na adolescência, ainda com o quê? Vamos dizer, com 16 para 17... Só uma pergunta, a Gavia, ela é uma produtora em Los Angeles? A Gavia, ela faz marketplace e ela faz inserção de branding em obras gráficas. É isso que ela faz, né? Ela até produz alguns filmes, mas muito mais na parte de pós. Ela agencia algumas obras para pós, ela agencia alguns artistas, mas muito poucos, sabe? E não é o foco dela. O foco dela é inserção de branding, inserção de marcas subliminar em obras cinematográficas. Então, de muito tempo, eu tive o contato com a Cristina Xereneta, que veio assim de uma forma muito, muito natural para minha vida também. E a gente começou esse primeiro contato por causa das artes plásticas, da moda, que eu já desenvolvia. Mesmo na adolescência, eu já estava desenvolvendo isso bem, tendo um destaque a nível mundial com isso. E num determinado momento, eu revelei para ela que essa era a minha vontade. Que eu estava ali, assim mesmo, eu disse, olha, porque ela queria me promover muito, fazendo com que eu vestisse estrelas de cinema para red carpet e tudo mais, e me colocando em situações assim, que foram diversas, né? Inclusive, quem me conhece aí já viu que eu vesti Angelina Jolie, Renée Zellweger, Jennifer Lopez. Eu acabei vestindo muita gente para red carpet, para eventos, para muitas outras situações, né? E nesse entremeio, eu revelei para ela que essa era a minha vontade e essa era a minha ânsia, e dei algumas pinceladas de coisas que eu já tinha escrito e que eu já tinha projetado para o cinema. E ela, assim, nesse nosso contato, ela gostou e tudo mais. Eu comecei a contribuir com algumas situações, né? Comecei primeiro desenvolvendo algumas logomarcas para algumas obras e alguns projetos que ela fazia parte. Depois comecei desenvolvendo storyboard e outras situações, até para outros conectados. E inevitavelmente parti para a situação de colaboração na inserção de marcas nos roteiros, né? Então, eu comecei a desenvolver a adaptação, não só para eles, mas para outros produtores que tinham dificuldade na criatividade, na hora de entender aonde colocar certo produto numa cena, né? Aquele exemplo, tipo, eu preciso colocar uma lata de refrigerante ali. Eu vou só pôr uma lata de refrigerante na mesa e deixar ela aparecer? Não, eu tenho que criar um contexto onde aquela lata faça sentido estar naquela cena, onde ela se torne parte do entretenimento e onde ela fixe o máximo possível na memória das pessoas para que aquela marca, aquele produto, tenha o seu resultado comercial. E eu comecei a ter muito sucesso nisso. Por quê? Porque eu já tinha a minha marca de roupa. E eu já precisava fazer marketing para o meu produto. O meu produto também era da indústria. Eu tinha a minha marca era alta costura, mas eu tinha certos produtos derivados da marca, como biquíni, lingerie e outros que eram da indústria, que precisavam de marketing para sobreviver e para seguir. E eu comecei a pensar sempre bem natural. Pô, eu vou pensar como é que esse proprietário dessa lata de refrigerante gostaria de ter o produto dele no mercado. Quem é o público que vai consumir aquilo e tal. Mas só uma pergunta, desculpa te interromper. Mas primeiro tem a cena que tem uma marca, que tem uma lata. Aí, só bom, já que tem uma lata, vamos atrás de uma marca. Ou é o contrário? Tem uma marca de refrigerante que quer se posicionar. É nessa posição. Primeiro eu tenho o cliente, depois eu crio a cena. Como você consegue esse cliente?
que eu queria, cadê? Vem aqui, a gente faz. Então, a gente consegue o cliente, no caso, a gente conseguia, assim, lá era o contrário, tô falando lá do começo. Tá. Ela tinha o cliente, por quê? Porque a Gávea antes era em Focus Filmes. A Gávea, ela virou Gávea de um tempo pra cá, mas antes ela era em Focus Filmes. Então, eles tinham cliente, tinha situação já. O negócio era agora como inserir isso. E de tanto pensar em como que eu faria se fosse no meu caso, eu faria assim. Então, eu comecei, foi natural, fui pensando já dessa forma. Depois eu comecei a ter alguns amigos, eu tinha muitos amigos do ramo cinematográfico, porque era a minha paixão, era o que eu gostava, e eles eram todos produtores e todos vinham sempre com essa dificuldade. Sam, como é que você conseguiu financiar o seu último desfile? Eu consegui porque eu trouxe a marca para dentro e eu criei produtos que... Então, por que você não me ajuda trazendo uma marca dessas? Aí eu ia lá conversar com a marca para ajudar meu amigo. E é nessa questão de vou ajudar o amigo. E daí a marca dizia, ok, como é que o meu produto vai estar dentro da obra dele? Aí eu ia lá, vem cá, fulaninho, vamos Não, e só um parênteses. O mais difícil é esse contato. De ter um cara ali e falar, putz, eu vou sentar e conversar com a marca. Quem é a marca? E é aí que tá o negócio. Vou chegar nessa parte. Qualquer um pode chegar a ter esse contato. Mas eu vou chegar nessa parte, que é uma parte que eu vou falar sobre marketing pessoal. Boa. Entende? É o seu marketing pessoal que vai te abrir os caminhos para você sentar com o CEO de uma empresa e ser respeitado por ele. Boa. E fazer com que ele pare para ouvir o seu projeto. Mas isso é uma outra coisa, tá? Eu tô aqui tentando desenhar como é que o negócio nasceu e como é que a coisa... E aonde eu cheguei nessa... Porque é tudo meio autodidata. Nessa situação, não existe um curso que me ensinou como era. Eu fui fazer. E eu fui fazer dessa forma. Eu queria ajudar meus amigos a produzir o negócio deles, porque eu conseguia produzir os meus eventos e as minhas coisas. Depois que eu fui entender que é porque a minha linha de pensamento ia do lado contrário. Eu nunca pensava primeiro na obra. Eu pensava primeiro em como vender bem para aquele cliente, para aquela pessoa que estava... Porque a minha gratidão era tão grande em ter alguém botando dinheiro no meu projeto, que eu fazia de tudo. Eu vou dar um exemplo claro falando nomes. A Santana Textil, por exemplo, me patrocinou a vida inteira. Entende? Na moda. Não tinha um desfile meu que eu não colocasse uma peça com jeans da Santana Textil, porque era o produto que eles mais queriam divulgar. Então eu dava um ênfase tão grande a esse produto, não é porque eu queria só agradar a Santana Textil, é porque eu era agradecido por eles colocarem dinheiro na minha carreira. Entende? Eu viajava o mundo inteiro, eu fazia tudo por causa deles. Então, eu queria fazer isso, né? Aí veio outros, teve a família Mansur, que entrou também. E cada produto que foi aparecendo, cada coisa eu fui fazendo essa valorização. Sim, aí você tava falando do seu amigo que te chamou, Sam, pô, tô com uma obra, preciso achar uma marca. Aí eu te interrompi. Isso. E daí foi quando eu vi que eu comecei a ver que nos projetos, nas ideias primordiais, elas não tinham... eles queriam ter, por exemplo, vamos dizer aqui, uma marca de carro. Eles queriam ter a BMW lá. Vou dar exemplo aqui solto, tá? Eu quero ter a BMW no meu projeto. Aí eu vou ler o projeto da pessoa. Fala de cordel, fala de sertão. Eu consigo vender um jumento, mas eu não consigo vender uma BMW. Entende? E daí, na hora que eu ficava assim, meu Deus, onde é que eu vou? Pô, mas você tem que falar para a BMW que a gente vai ajudar tantas instituições. Eles não querem saber disso. Eles querem retorno. Quer retorno. Eles querem dinheiro. Eles querem saber o que eles ganham com aquilo, né? Então, vai para essa linha de pensamento. O que eu vou conseguir levar para... Por que a gente não adapta o seu cordel, a sua história, e bota uma situação em que tem uma pessoa muito rica, que vem da cidade, e que traz alguma coisa. Mas vai mudar minha obra inteira. E daí eu senti aquela resistência na pessoa. E foi assim que eu escrevi o meu primeiro projetinho, entende?
foi quando eu senti uma resistência desse tipo e que o cliente me cobrou. E eu vi que eu não tinha como dar retorno para o cliente. Eu abandonei o cliente. Aí o cliente me retornou. E aí, aquele negócio de cinema? Como é? Que ia ter um festival lá, que ia rodar vários lugares no... Aí eu, poxa, agora eu tenho que dar resultado para a pessoa, né? E daí o que eu fiz? Inventei um festival. Foi a primeira vez que eu fiz cara. Inventei o Videófago. Como eu ia viajar com a minha marca para vários lugares do mundo, aí eu inventei um festival, uma mostra de videoarte chamada Videófago. E falei, isso aí eu boto debaixo do braço, chego no lugar, no evento que eu fizer para minha marca, eu faço a mostra. E assim é uma forma de eu mostrar para muita gente as obras e tudo mais. Eu crio uma obra e coloco dentro e boto a marca do cliente. E criei uma obra só para o cliente. Levei e fiz isso. E comecei a entender que quando a gente desenvolvia para o cliente, e fui lembrando de como fazia-se lá na antiga Infocus, como eles desenvolviam o brand para o negócio. E aí eu fui fazendo desse jeito. Muito simples, nada mais do que entender o que o meu cliente precisa, entender o que a marca precisa e criar a situação exata que vai promover a marca para aquele momento da marca. Cada marca tem um momento também. Cada marca tem uma campanha anual, semestral, trimestral. Então você tem que entender que campanha é essa que eles estão fazendo e você tem que trabalhar para aquela campanha dela. Isso não vai diminuir a sua obra se você tiver criatividade, né? Porque o que importa, na verdade, assim, eu ouvi uma vez uma pessoa muito, muito bacana da área perguntar assim, vocês acham que ele era dono de uma rede de cinemas? E você acha que eu vendo o que aqui? A gente, você vende filme, você vende ingresso, você tem cinema. Não, eu vendo pipoca. Porque o ingresso custa uma miséria. Mas um pote de pipoca custa bem caro. E todo mundo... Para você comer pipoca, você tem que ter frisson. Você tem que sentir emoção. Você tem que ter muitas sensações. Aí você vai comer pipoca. Aí outra coisa que eu botei na cabeça. Obras, elas têm que ter o mínimo de como é que eu diria? O mínimo de ação, de aventura, de emoção, realmente para estimular a pessoa a consumir não só a pipoca, né, que é o que a gente colocou aqui, mas consumir aquilo tudo que aquela trama tá mostrando. Eu falo demais enrolado, né? Não, imagina. Não, a gente vai perguntando. Eu vou passar a bola pro Cal, mas eu já ia embalar outra pergunta, mas senão eu fico monopolizando o papo. Vai lá, Cal. Assisti uma outra questão aí que eu acho que é outra que eu esqueci de responder. Mas vai vir. Você pode ter certeza que eu vou perguntar em algum momento. Vai lá, Cal. Então, Sammartini, pelo que eu entendi, a fórmula que você tenta usar é um cliente aplicar dinheiro de marketing dele em alguma obra artística, ou, enfim, mas necessariamente ele tem que ter retorno comercial para isso, né? Então a gente está falando de filme, a gente está falando ou de filme que atinja grande público e tal, ou de filme que seja muito nichado para o público desse determinado cliente já, né? Isso. Você trabalha eu cresço o projeto até o tamanho que for necessário para eu conseguir ter o retorno para ele. Daí já eu vou falar sobre plano de mídia, que é outra coisa importante. Assim, o coração do meu negócio se chama plano de mídia. Esse rapaz aí, Fabrício, sabe muito bem qual é. Que a gente vai falar disso aqui. O coração do meu negócio é o plano de mídia. A gente vai falar disso aqui. Mas já teve algum case de onde você trabalhou especificamente para um público muito de nicho de determinado cliente ou não? Não tem nada assim que eu tenha separado dessa maneira, entende? Ajudo muito os meus amigos produtores. Eu ajudo tanto que uma vez isso virou uma palestra, que foi aonde o Fabrício me conheceu. De tanto que eu queria realmente mostrar como é que o negócio podia ser feito. E outra coisa assim, eu nunca consegui entender como que conseguiam fazer cinema e ganhar dinheiro dentro das normativas legais das leis brasileiras, dessas leis de incentivo. De verdade, essa é uma ciência que eu não domino. Se você me disser, Ricardo, vou te dar um desafio, fazer um filme com a lei do audiovisual e ganhar dinheiro com ele, eu não vou saber fazer. Começa que a gente pode investir até 8% do valor da obra em plano de mídia. Não é isso? Ou estou enganado? Na verdade, depende muito de onde você está aplicando. Depende de onde está pegando. Mas se eu quiser aplicar realmente pagando mídia,
pagando espaços de mídia, eu só vou poder usar até 10% do valor do projeto. Não, você pode usar quando você quiser, não tem limite para isso. Se você for usar dinheiro público, tem alguns que não deixam você usar nada, inclusive, né? Então, dinheiro público, é disso que eu tô falando. Não, depende muito do edital. Tem edital que não deixa você usar nada para comercialização. Tem edital que é para comercialização e distribuição. Mas pela lei do audiovisual, que é aquela clássica, eu posso usar até 10% do valor do projeto. Do abatimento do IR, né? É, isso. Eu posso usar até 10% do valor, até onde a minha consultora, que é a Tatiana Burton, até onde ela me orientou, era isso, numa época. Há pelo menos 6 meses atrás. Realmente era 10%. Aí eu fico pensando, como é que um projeto, por exemplo, como é que eu posso... como é que eu vou pedir, por exemplo, 4 milhões de reais para uma empresa e dizer para ela que eu vou investir 10% disso no plano de mídia? É que, na verdade, esses 4 milhões, desculpa eu te interromper, esses 4 milhões que você vai pedir para a empresa, se for através de lei de incentivo, isso não é dinheiro da empresa, né? Isso é um dinheiro de imposto que ela deixa de pagar para investir num projeto cultural. Então eu entendo. De duas coisas diferentes, né? Mas eles não olham desse lado. Eles não olham por esse caminho. Entende? Eles buscam sempre uma forma que eles possam ter retorno. Entendeu? Um retorno de mídia muito grande. E eu tenho que dar esse retorno de mídia. Essa é uma coisa. E daí, quando eu olho isso, aí eu não consigo pensar também, aí eu vou fazer o projeto, posso até pegar uma empresa que olha só por esse lado da isenção de imposto. Vou colocar que é para isentar e ganhar o meu marketing aí, mesmo que seja pouquinho. Beleza. Eu faço isso. Eu investi só 10% na minha obra. E eu faço o que com essa obra depois? Eu tenho que viver com o valor do cachê que eu ganhei na obra. Concorda comigo? Porque ela depois ela vai rodar alguns festivais e o plano de mídia dela não vai entupir as salas de cinema. Não vai fazer as pessoas irem buscar ela nos streamings para assistir. Porque eu não vou ter atingido ao grande público, a grande massa, com um poder popular suficiente para atrair gente para ver a obra. Tem isso também. Entende? Então, quando eu coloco, por exemplo, eu tenho em Alba, vou dar aqui como exemplo Alba. A Alba, 2 milhões e meio é só marketing. Só plano de mídia. Alba é o projeto que você produz, né? É isso? Esse foi o que a gente não rodou esse ano por causa da pandemia, não podia juntar gente. Aí a gente voltou, o valor que foi aplicado pela empresa, nós voltamos para a empresa e a gente já começou a renegociar agora de novo o retorno do valor, parece que vai vir maior para a Alba. A empresa pegou o dinheiro para poder aplicar, investir, porque ela desaplicou um valor para colocar para a gente. Aí ela precisou reaplicar o valor com uma carta de compromisso de que retornaria quando a gente resolvesse retornar. A gente resolveu retornar a produção agora, ela vai reaplicar o valor novamente. E esse dinheiro é todo de marketing? Desaplicar. 2 milhões e meio é só marketing em Alba. Só plano de mídia. Mas eu digo, e o valor de produção todo? Ele vem de lei, vem... 6 milhões de produção e 2 milhões e meio de marketing. 8 milhões no valor completo da obra. Entendi. Aí é onde a gente vem. Esse daí é o que é o outro forte, o que encanta mais os investidores. É o retorno de mídia, a conversão. Aí agora eu trouxe para dentro da empresa um parceiro, que é o Diogo Arcanjo. Conheci ele aqui. Ele é a pessoa ele que cuida, por exemplo, do marketing do Sindicarga, do SEASA, de várias instituições. Ele é um super especialista em marketing de conversão, né, na internet. Então, com ele, a gente vem desenvolvendo alguns produtos também web, e que são produtos caros e estão sendo super fáceis da gente conseguir captar direto, porque vem com um plano de mídia e um plano de retorno concreto, onde a gente entrega até o lead de quem acompanhou o produto. Vamos dizer que 6 milhões, 10 milhões de pessoas acompanharam o produto, eu entrego aquele lead completo. Para vocês terem ideia, o projeto que a gente está agora, eu não vou poder falar do projeto porque a gente tem nossos contratos de sigilo, mas primeiro eu posso dizer, ele tem 5 bilhões de impacto em 50 dias.
só em 50 dias ele atinge 5 bilhões de impacto na internet, 60 milhões de pessoas. E essas 60 milhões são entregues em um lead detalhado, onde vem nome, região, sexo, idade, o que a pessoa consome, tudo, vem tudo detalhado, porque pela internet é fácil da gente colher todas essas informações. E isso é entregue para cada um dos patrocinadores. Então, foi pensando primeiro no formato, em como entregar isso para o patrocinador, que a gente criou o produto, entende? É um produto de 4 milhões e 600, entende? Que vai dar um retorno de 5 bilhões de impacto para uma empresa e um lead de 60 milhões de pessoas. Só um lead desse custa mais caro do que o produto em si. Você entende? Então, é esse tipo de coisa que eu penso antes do conteúdo em si. E o que eu vou nessa situação. Entende? O resto é criatividade. O resto é minha parte criativa de artista, de ir lá e realmente entender quais são as situações e conhecer aquela empresa para poder trabalhar. Uma coisa que eu faço muito, assim, se precisa, eu até entro na empresa. Eu vou lá, eu conheço os funcionários, eu vejo o tipo de trabalho, como eles agem, tudo. Eu consumo o produto deles, eu faço tudo para poder entender, viver aquilo, saber o que eles querem passar e colocar dentro dos projetos de uma maneira que realmente vai dar um retorno para eles. Entende? Sim. E nada disso eu não estou me rendendo ao mercado, me rendendo à coisa. Eu estou simplesmente sendo grato. Eu sou muito grato a quem coloca um valor numa obra da gente, entende? Não só minha ou de qualquer um dos meus associados ou parceiros. Sim, agora, por exemplo, existe uma polêmica, né, no ponto de vista, que é o ponto de vista de, por exemplo, o quanto que a obra deve se render ou não a uma política comercial, ou seja, o quanto que a obra pode ser prejudicada. Você está entendendo? Assim, o quanto ela pode ser, então pode você ser tem que uma obra entender vendida. dentro da sua trama, você tem que entender o que é que você precisa contar. Por exemplo, posso dar um exemplo? Tem coisa que você precisa contar na sua trama. E tem coisa que é indiferente. Então você pega aquilo que está escrito indiferente e mexe ali. Você não mexe no que é primordial para a trama. Entende? Dessa forma você não se rende tanto. Por exemplo, o documentário que a gente fez, né, o Vida Sem Câncer, foi uma decisão minha, né, não me render de fato. Por exemplo, a gente ia receber um patrocínio bacana de um convênio, mas ele falou, com isso aqui a gente não concorda. Eu falei, mas não posso mexer nisso. Entendo. Não, eu não faço, eu não permito, nunca permito censura no meu trabalho. Nunca. Eu prefiro não ter. Eu abro mão de muitos. Olha, de 10 empresas que a gente conversa, 8 eu que dispenso. Não é a empresa que me dispensa. Tem isso também. Eu tenho que saber qual empresa que vai caber dentro da minha filosofia. Qual é a empresa que eu vou querer namorar com ela durante 1 ano, 6 meses, porque eu vou estar com essa empresa durante muito tempo. Então eu vou querer me relacionar com essas pessoas? É saudável? Vai me fazer bem? Aí tem isso tudo que eu coloco numa balança. Então, realmente, censura eu não admito. A pessoa chegar para mim e falar, você vai ter que mudar isso, você vai ter que mexer isso, a não ser que seja por uma questão estratégica, tipo, olha, por que você não contrata fulano de tal? Porque a cara dele vai vender melhor numa certa situação para o público X. Eles me dão essas sugestões o tempo inteiro, sabe? E tudo mais. Eu ouço, eu vou para casa, eu penso, e se eu vejo que aquilo não vai ferir a minha obra, se ela for melhorar a minha obra, eu faço. Se ela não for melhorar a minha obra, eu não faço. Isso é um fato. Agora, uma curiosidade, qual que é a tua relação com a Europa Filmes, né? Porque eu lembro quando eu fui na palestra, inclusive você estava com o pessoal da Europa Filmes lá. Fala um pouco disso para nós, por favor. Então, eu sou uma das pessoas que avalia produtos para a Europa Filmes através da Vanessa Fontana, né? Que é a representante oficial da Europa Filmes aqui no Rio de Janeiro.
E, assim, a gente, diante da nossa ótima relação, assim, nós somos muito amigos, eu comecei a fazer a avaliação de produtos e indicação para eles. E vem dando certo, sabe, nos últimos tempos. Inclusive, a gente abriu lá no site um linkzinho de distribuição. Então, se você tem sua obra, quer distribuir, você vai lá no Sammartini Filmes, coloca lá para distribuir, e daí a gente olha a obra e dá um direcionamento para distribuição. Porque tem a Europa Filmes, mas tem outras empresas também que a gente consegue levar. E vai muito do perfil do produto. Tem produto que a gente pode mandar direto para Netflix, direto para uma Amazon Prime Video, Hulu, ou enfim, são muitas. A própria Gave Entertainment, ela também faz um agenciamento de produtos, assim, lá nos Estados Unidos. Então, se o produto ele tem capacidade de expansão em mercado internacional, a gente já manda direto para eles, e assim por diante, sabe? Mas, assim, em relação à Europa Filmes, é por causa da Vanessa Fontana, que é uma grande amiga, ela é minha amiga pessoal, é a minha irmã aqui no Rio de Janeiro, assim, desde que eu cheguei, ela tá sempre do meu lado, vai para todos os lugares, é amiga mesmo, né? E eu comecei ajudando ela, dando um feedback até para algumas obras. Ela ficava assim, aí, presta, não presta, é legal, não é? O que você acha? E daí, nessa coisa, nessa troca de figurinhas, eu comecei a também indicar e adquirir esse direito de poder avaliar junto com ela. Muito bem, Débora Delta, vai lá, querida. Desce, você tá muda. Você tá muda. Pronto, a pessoa apertou sem querer aqui, já estou fazendo faz quase um ano Roda de Cinema e ainda me muto. Vamos lá. Falando um pouquinho do projeto de mídia, né? Você chegou a comentar um pouco. O que eu preciso ter, exatamente? Quais são os itens assim, que são essenciais nesse projeto de mídia? No plano de mídia, né? Isso, plano de mídia, desculpa. Você tem que ter, hoje em dia, você tem que ter um plano de marketing digital muito bem elaborado, muito bem pensado. Então, você vai procurar saber, assim, a primeira coisa que você precisa ver é para o seu produto. Quem são aqueles youtubers, digitais influencers, aquelas pessoas que vão conseguir falar sobre o seu produto, de criar conteúdo dentro do que eles já criam, dentro do que eles já desenvolvem, sobre o seu produto. Essa hoje, para o audiovisual em geral, eu acho que é a coisa primordial. O que acontece? Um adolescente, uma pessoa mais nova, que tem mais tempo de ficar na internet, eu não tenho esse tempo, tá? Mas assim, quem tem o tempo de ficar na internet, de ficar olhando as redes sociais, de ficar navegando aí pelos canais de YouTube, eles levam muito em consideração as dicas ou até mesmo as piadas feitas sobre certas produções. Isso cria curiosidade. E daí faz com que a pessoa vá atrás de saber que filme é aquele que Diogo Paródias fez uma paródia sobre. Que filme é aquele que Diva Depressão falou mal. Tá entendendo como é? É um falar mal proposital. Fazer uma paródia proposital. Aí vem aí tem aqueles mais de cinema, que tudo bem. Tem o Pipocando, Ei Nerd, não sei o quê, que falam sobre cinema. Legal. Mas dependendo do seu produto e o público que você quer atingir, aí você tem que escolher quem são esses influencers. Essa é uma das primeiras coisas que eu olho, né? A segunda agora a gente está pensando como é que vai fazer isso, mas eu sempre promovo um evento para qualquer coisa que eu vou lançar. Isso vem da moda. Na moda eu quero lançar uma nova coleção, eu faço um evento e chamo muitas pessoas influentes para esse evento. Porque quem vai no evento chama a atenção de outras pessoas e de outras, né? Então, quem são aqueles formadores de opinião que eu vou convidar para o meu evento? E aí você vai buscar isso de acordo com o seu público também. Eu contrato, às vezes, até especialistas em certos públicos, tipo a Cinnamon, que é uma empresa lá de São Paulo, que desenvolve... já trabalhou com a Sony Pictures, promovendo eventos e obras da Sony Pictures no Brasil, promoveu os eventos de lançamento de Carandiru, de Tropa de Elite, de não sei o que, eles fazem muito isso, né? Então, às vezes eu procuro eles só contrato um item simples deles, que é a lista de convidados. Olha, o meu evento é assim, o meu projeto é esse, eu preciso de uma lista de convidados com a cara do projeto. Eles
São especialistas, me mandam aquela lista de convidados. É a segunda coisa que eu faço. Então, depois que eu tenho essas duas coisas, eu começo a ter um norte para o meu plano de mídia. Aí eu vou pensar nas matérias, o que precisa ser escrito sobre o meu projeto para a imprensa divulgar isso de forma espontânea, sem eu ter que pagar os veículos, porque veículo pago fica muito na cara, é feio, entende? Então, o que eu vou ter que propagar sobre a minha obra? Então, eu vou ter que buscar daí um assunto do momento que tem a ver com algo que acontece na minha obra, fazer uma correlação entre as duas coisas, e daí vem já mais um item de criatividade, onde a pessoa tem que ter a criatividade para conseguir correlacionar um assunto do momento com algo que existe dentro daquela obra. Se a sua obra não casa com nenhum assunto do momento, espera um pouco para lançar a sua obra. Aí quando ela estiver casando com algum assunto do momento, aí você vai e coloca ela no mercado. Entende? Uma das coisas que vem mais sendo falado ultimamente é na obra que Fernanda Montenegro está gravando em casa com a família. Não é isso? Uma série, né? Por quê? Porque trata da pandemia. Trata de uma mãe que não quer perder a relação com a filha que foi desenvolvida durante a quarentena. Então, é um assunto do momento. E eles aproveitaram o mote para poder soltar essa obra, esse projeto. Então, é esse tipo de coisa. Bom, a outra coisa é a agência, que a agência, eu busco agências que tem a ver também com... Tem várias agências de publicidade que podem soltar a mídia do meu produto em alguns veículos, em alguns lugares. Isso que eu ia perguntar, você tem a relação desses veículos que você vai colocar? Porque isso é uma assessoria de imprensa, né, praticamente, que faz esse serviço. Sim, e a assessoria de imprensa é um item do produto. E daí é aquilo que eu ia falar, a agência que vai cuidar da assessoria de imprensa nem sempre pode ser a mesma. Então, outra coisa que o produtor cinematográfico ele tem que aprender é que nós não somos trupe de circo. A gente não precisa ser os mesmos o tempo inteiro em todos os projetos. Você pode ter uma ótima relação entre seus amigos, mas você não precisa estar atrelado, vinculado 100% a eles em todos os projetos. Porque tem profissional que funciona para um projeto de uma certa temática e tem profissional que não funciona para de uma outra temática. Isso aí é aplicado 100% para assessoria de imprensa. O mesmo assessor de imprensa que vai cuidar de uma obra dramática, que fala de violência ou de uma questão social, não pode ser o mesmo assessor de imprensa que vai cuidar da minha obra de comédia. Entende? Distintos, eles dialogam com veículos completamente diferentes. Entende? Então essa é outra coisa que deve ser feita. Você tem que escolher bem quem vai cuidar da sua assessoria de imprensa e saber se ele é um profissional gabaritado e pronto para aquele segmento. E daí você vai trabalhar os textos e tudo mais de acordo com aquele segmento que você tá fazendo. Tá certo? Aí tem aqueles veículos básicos que você tem que sempre prestar atenção, que é necessário, né? Tipo uma matériazinha no Fantástico, não faz mal para ninguém, né? Você tem que saber quanto isso custa colocar no seu projeto. Mas isso é aquela coisa, vai do tamanho do projeto. Eu ultimamente estou procurando trabalhar com projetos que conseguem abrigar esse tipo de ação que é mais cara, né? Projetos que não conseguem abrigar essas ações mais caras, aí você tem que pensar em outras estratégias, mas tem muitas dentro do que a gente tem hoje, né? E ultimamente eu estou muito ligado nessa questão de marketing de conversão. Eu estou meio que pesquisador disso, botei um sócio na empresa só porque ele é especialista nisso, entende? Eu acho que o marketing de conversão hoje, e como ele é feito e como ele pode ser trabalhado, e essa coisa de entrega de lead, tudo isso é muito importante, mas um profissional de marketing de conversão, ele também vai te ajudar muito a atingir o público de acordo com os veículos, para poder colocar a sua coisa lá dentro. Hoje, por exemplo, a gente está numa fase aqui, né, no Vida Sem Câncer, de que a gente vai estar na Amazon em setembro, a gente já está no Now, durante esse mês a gente vai estar no YouTube Filmes, na Apple TV, enfim. E um dos pontos que eu estou conversando com o investidor, porque esse investidor ele veio de Portugal, enfim, a gente construiu dessa forma,
é justamente uma estratégia de marketing para divulgar, porque os streamings, eles funcionam de duas formas. Ou você coloca no streaming e ganha com a licença que você tá vendendo, mas isso, por exemplo, se eu sou um produtor do Breaking Bad, eu vou ganhar uma grana bacana para ter lá. Mas se eu não sou, se eu sou o Fabrício Quinaldo, sou desconhecido ainda... Você tem que fazer o seu marketing. Na verdade, o streaming, de duas uma, ele não vai querer, ele vai falar, não conheço, não vou pagar para licenciar esse produto para colocar aqui. Ou com a Amazon, que é um acordo que você faz por visualização, né? E aí a gente, obviamente, tem interesse em que esse produto seja bem divulgado, até porque a gente tem um conteúdo muito bom e os especialistas que deram entrevista pra gente, eles são especialistas com Posso te cortar? Seguidores. Pode. Você pode... você falou em duas opções. Ou você tem um produto que já é desejado e o streaming vai pagar tal para ter. Você pode fazer o seu produto ficar desejado. É aí que eu ia chegar. Como investir num plano de mídia bom, você faz logo um marketing do seu produto, faz ele ser falado em alguns lugares. Aí para isso, se o seu produto está pronto, eu aconselharia você a fazer uma coletiva com a imprensa, entendeu? Servir lá alguma coisa para eles, oferecer algo para eles estarem lá de alguma maneira, com retorno. Tem projetos da gente aqui, que eu não posso ainda falar quais são, onde a gente oferece até uma espécie de coprodução, coparticipação no faturamento para alguns integrantes da imprensa, para que eles permaneçam, façam parte e ajudem a divulgar o projeto incessantemente, porque eles estão ganhando no resultado. São embaixadores, né? Como se fossem embaixadores. Eu tô falando de 0, alguma coisa por cento, entende? Mas eles estão ganhando algo com aquilo, eles fazem parte daquilo. E isso é bem diferente de tudo que a gente conhece em audiovisual no Brasil. Ricardo Sammartini. Não, mas porque isso é diferente. Porque as boas ideias, elas nascem da necessidade. Às vezes a gente não tem. Eu tenho aqui 100 mil reais para pagar um integrante da imprensa, um assessor de imprensa. Não tem esse dinheiro aqui na mão agora, não vai ter. Aí o que eu faço para esse projeto? Não tem esse dinheiro no projeto. Vou tirar do meu bolso? Vou tirar das minhas reservas? Não posso fazer isso também, porque vai contra as regrinhas de administração de empresa, não é verdade? Uhum. Então, o que eu faço? Eu crio uma solução. Com participação no faturamento, é uma coisa que, eu tiro de todas as minhas obras até 50% do valor da obra, só para oferecer de coparticipação para situações bem inusitadas. Agora está sendo integrantes da imprensa. Integrantes, agora esses têm que valer a pena, você tem que ver quem é, chamar numa reunião, conversar e fazer a proposta. Aqui eu não posso, é tudo segredo. Sim. Desculpa, mas eu acho que o Cal, ele tinha um horário, Cal, eu não sei se... E a minha conexão tá péssima aqui, Sammartini. Eu peço até desculpas para você por ter participado. Peço até desculpas para você de ter participado pouco. Minha conexão aqui tá péssima. Eu tô morando fora de São Paulo desde o começo da pandemia. Tá onde? Eu tô em Bragança Paulista, entre Bragança Paulista e Pedra Bela. Tô bem no interior aqui mesmo. Certo. E hoje choveu por aqui, então a conexão tá meio confusa. Eu já pulei do 4G para as duas redes de internet que tem aqui. Tá tudo muito ruinzinho. Te peço 1 milhão de desculpas mesmo. A gente fala mais oportunamente pra frente. Também gostaria muito de conversar contigo mais pra frente. Tá bom. E quando vier no Rio, vem aqui no escritório, na Barra, tá bom? Com o maior prazer. O meu no Rio fica no Maitá. Até a pandemia começar, eu ia pro Rio uma vez por mês. Meu escritório fica lá no Maitá também. Assim que a coisa melhorar, a gente marca de tomar um café aí. E muito boa sorte com o Alba. Muito boa sorte com o Alba aí com o lançamento. Obrigado. Okay. Aqui nós estamos com 12 projetos. Todos. Fantástico. Boa sorte com todos eles, então. Muito obrigado. Débora, Fabrício, um beijo para vocês, então. Valeu, Cal. Opa, até mais. Tchau. Até mais, que isso. Então, continuando e pegando aqui o gancho. E voltando à questão das empresas. Deb, se quiser, vai perguntando também. Vai lá, pode ir falando, viu? Aqui por exemplo, você tem uma lista de empresas que você tem o contato, porque isso é necessário, você ter o contato inclusive tem aplicativos que você acessa e coloca lá, o diretor de tal empresa. Não adianta. Não adianta. E como que adianta? Como que faz? Se você não tem o QI, quem indica, você não fecha nada que presta com a empresa. Aí o que eu formei? Eu formei um time
é um time que eu chamo de hunters. São os meus caçadores, tá certo? Quem são essas pessoas? São pessoas que ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo uma relação de amizade comercial, ou que seja até mesmo de admiração via redes sociais. E eu procuro entender, dentro do network dessas pessoas, como elas podem contribuir com a nossa obra. E eu separo um budget, um pedaço do valor da obra, ou do valor que vai ser captado, e ofereço para essas pessoas trabalharem comigo. São quase que agentes secretos. Ele, assim, é um advogado, um grande advogado, dono de uma rede de escritórios de advocacia no Brasil, em Portugal, não sei aonde. Um cara desse, com certeza, tem muitos clientes importantes. Porque, entende? Aí, esse aí já é um. Mas você né? tem esse contato? Tem. Eu tenho essas pessoas. Aí eu tenho uma socialite que dá muitos eventos lá em Bruxelas, não sei aonde, isso, aquilo. A mulher, com certeza, tem grandes amigos, alguns CEOs de grandes empresas. Então, eu puxo ela para dentro do projeto. E quando eu puxo assim, olha, vem cá. Ninguém vai saber que você está trabalhando comigo. Mas, do valor que você conseguir, tanto por cento é seu. Porque existem muito aquelas pessoas que elas aparentam uma situação de vida bem maior do que o que realmente elas vivem. E elas procuram sustentar isso de várias maneiras. Uma delas é ganhando comissionamento, participação em que elas participam. Tem já aqueles outros que são intermediadores de negócios. Realmente, eles são do ramo do commodity e é o negócio deles fazer isso. É um outro perfil de pessoas. Todos esses eu trabalho. Tem aqueles que são profissionais muito, muito bons e gabaritados que trabalham em setores primordiais de grandes empresas, que é o setor jurídico, contábil, administrativo. Eles trabalham nesses setores, né? De várias empresas, né? Eles têm empresas que prestam serviços para essas empresas. Então, por causa disso, eles desenvolvem automaticamente uma relação de amizade, de confiança com os CEOs dessas empresas. São nessas pessoas que eu chego e faço propostas e levo para jantar, e levo para viajar, e faço a proposta de vir trabalhar com a gente como hunter. E daí, quando eu preciso de uma empresa de um certo segmento, eu ligo para a pessoa e falo, quero uma empresa do ramo têxtil, qual que você tem para me oferecer? Eu tenho a Van, Guararapes, a Renner, aí eu vou e escolho a que eu quero. Vá por essa aqui e vê. Mas aí ele já vem com as histórias internas. A Renner não pode, mas a Guararapes ou a Van, ela tá numa situação de promover certa coisa que vai caber com o seu projeto. Porque a empresa X de cosmético tá fazendo uma campanha sobre violência contra a mulher. E eles sabem dessas informações antes da gente, porque eles estão lá nas reuniões cotidianas das empresas, eles estão conversando com os donos das empresas, eles estão viajando nos jatinhos particulares dessas pessoas, e são nesses momentos que a gente consegue colocar o produto em pauta. Porque se eu marcar uma agenda com o setor de marketing, eles têm essa agenda, eles recebem, 1.000 por dia, e eu vou ser só mais um dos 1.000 que vai ser visto e que pode ficar por ali mesmo. Então, nesse momento aí, essa é uma outra estratégia que a gente utiliza, entende? Mas também, mesmo com todo esse conhecimento, se eu tiver um produto que não traga retorno, e, gente, não vamos ser românticos, não vamos pensar que só o retorno, só a isenção de imposto, ou só um retorno social, ou isso e aquilo, vai convencer uma empresa. Não convence. Não convence, cara. Inclusive, não convence. Eu falo isso nas minhas palestras toda vez. O que convence a mente do empresário é diferente da mente do artista. Ele pensa em número. Ele quer saber número. O que você traz de vantagem para a empresa dele. Você pode trazer 2 coisas. Ou 3. Você pode trazer dinheiro de volta
que é uma coisa, você pode oferecer parte da obra, trazer ele como investidor, muitas coisas. Você pode trazer notoriedade, que é quando o seu produto atinge um patamar de mídia, que é onde eu ataco no plano de mídia, que a empresa dele não conseguiria sozinha, porque tem setores da imprensa e da mídia do marketing digital que uma empresa não consegue atingir sendo só uma marca. Só um produto consegue atingir, que é o caso da gente, o produto audiovisual. Tá? Deb, manda ver, Debinha. Ataca a pau aí. Bom, queria te perguntar, falando um pouquinho sobre um projeto pessoal, né? Eu tenho um projeto de uma série e todo mundo sempre fala pra mim assim, não, você precisa transformar ele em longa, porque o longa é muito mais fácil de captar recurso, é muito mais fácil de captar clientes, inclusive. Só para contextualizar um pouco, a série se passa numa cantina do Bexiga, fala de relações familiares. E a gente tentou já também contato com empresas alimentícias, nesse setor, enfim, pensando nessa venda mesmo desse projeto, ou enfim, de outros projetos, de outras pessoas, qual seria esse caminho, se você pudesse falar, Sammartini, em poucos passos, qual seria esse caminho para a gente conseguir viabilizar projetos assim, autorais, que não seja por leis de incentivo? Eu sei que você já deu aí muitas dicas de como você faz isso, né? Então não sei se a dica seria a gente apresentar o projeto para você ou se teria algum outro caminho aí. Não, né? eu não acho, seria impossível. Imagina se eu faço, como o Fabrício sabe, eu faço palestras e tudo mais. Tem muita gente que a gente se envolve não só através não só as presenciais, mas também eu presto consultoria para muitas pessoas. Se eu fosse acoplar todos os projetos para fazer captação, eu viraria um produtor e iria virar aí um captador de recursos, né? Que não é a minha meta fazer isso. Mas eu, assim, uma das coisas que eu gosto de voltar para o universo é ajudar as pessoas a fazerem isso com a expertise, com as ideias e com coisas desse tipo. Eu não conheço o contexto da sua obra, tá certo? E não sei até que ponto é melhor que ela seja um longa-metragem ou uma série, como você disse. Mas eu vou dar exemplo de algumas obras que eu já tive envolvido e que eu vi que elas pretendiam ser série, mas que eu percebi que era muito melhor que elas fossem um longa. É quando o roteiro e o contexto dela não tem conteúdo suficiente para causar entretenimento e prender a atenção das pessoas. Isso apenas por captar, eu tô falando por assistir, porque o que mais a gente tá vendo é assim, as pessoas elas se empolgaram muito com série, porque esses streamings elas compram muito facilmente séries, porque ajuda a aprender tudo mais, mas de verdade um saco, muito difícil assistir as séries, muitas vezes muito difícil, porque elas ficam dando voltas em cima do mesmo assunto por falta de contexto, por falta isso é questão de roteiro, por falta do que contar, do que fazer. Aí isso vai do seu produto, você tem que ver se a sua história é longa demais e realmente cheia de elementos de modo que você não consegue de jeito nenhum condensar ela em um filme. Então, realmente o fato de você fazer uma série. Aí você vai fazer uma série, né? E você vai contextualizar isso dentro. Eu acho uma séries mais fácil de captar do que um filme. Já acho o contrário. Porque você pode dividir por episódio, entendeu? Colocar uma situação em que envolva uma grande empresa, uma coisa... ou até uma média empresa dentro de cada episódio. Então, você tem... dividido por episódios, vários produtos mais baratos, onde você consegue financiar um a um com um patrocinador diferente, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, eu posso fazer um filme que custa 4 milhões, mas eu posso fazer uma série com vários episódios que custe 300 mil cada episódio, entende? Onde o piloto custou 400 mil, porque era o piloto, porque era o primeiro, porque o formato custa um pouquinho mais caro. Aí o piloto é patrocinado por uma empresa, então eu faço logo o piloto. Aí o próximo episódio, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, ela se torna mais fácil, porque você vai tendo partes do produto já finalizados e prontos para poder ir atingindo uma próxima fase de captação,
do que se você tem que captar o valor inteiro da obra, oferecendo como referência apenas as suas ideias, né? Então, o patrocinador, como ele é muito pau, pedra, ele vai realmente preferir ver como está ficando o produto, porque vai ficar mais fácil dele entender onde ele está pondo o dinheiro dele. Então, e outra coisa que você promove um prolongamento da marca dele em exposição também, porque se ele, vamos dizer que eu entro sozinho na sua série, eu sou o único patrocinador da sua série, eu vou ter a minha marca muito mais exposta por muito mais tempo. Então, eu não acho que é mais difícil, eu acho que é o contrário, eu acho que é mais difícil você conseguir encontrar conteúdo suficiente e que prenda a atenção, que venda pipoca. Gente, pelo amor de Deus, que venda, que cause frisson, que cause emoção, que dê entretenimento. O mais difícil é você conseguir isso em muitos episódios. Então, se você tem isso, se você tem entretenimento suficiente para vários episódios, vá sem medo de ser feliz na sua série, porque você vai fazer sucesso, entende? Agora, se você não tem, se não é suficiente, reduz um pouquinho ou condensa todo e faz um filme bem dinâmico. Fica mais interessante do que uma série chata, entendeu? Cara, não sei se era isso que você queria saber. É tanta coisa, né, Debs, pra quem tá do lado na produção, porque é tanto pormenor, porque é mesmo a pré-produção pro piloto, tudo tem um custo, né? Não é fácil. Custo. Então, mas é aquela coisa, é mais fácil eu captar a pré-produção de um piloto, né, que eu vou precisar captar aí 200 mil, 300 mil para começar a produzir um piloto. É mais fácil eu fazer isso, desse valor, do que eu precisar dos milhões todos para fazer. Totalmente. Tá, então, é mais fácil dessa maneira. Viável, sim. E, cara, tem um episódio interessante, antes da gente ir pro nosso quadro final, que a gente, né, tá num grupo de WhatsApp, né, que é o Connect. Isso, é um grupinho que eu criei junto com o pessoal lá de Las Vegas, né, com a Juliana Ress, com a Alma Lee também, que é da moda, né, que é do fashion. A gente resolveu juntar aí Falei, a gente quer ter um monte de gente interessante, que tem know-how e que tem também uma network boa, em um lugar onde eu possa propagar, porque o que eu estava sentindo mais dificuldade é que nas redes sociais comuns eu não faço eu não invisto nas minhas redes sociais, eu não fico botando uma pessoa para cuidar dela, porque eu não sou digital influencer. Mas o que eu gosto é de saber que o meu produto está sendo visto por quem interessa, né? E o que eu estou fazendo está sendo visto por quem interessa. Eu falei, então vamos pôr quem interessa. Isso era uma vontade minha e dos outros amigos. Eu falei, vamos pôr quem interessa num lugar só. Aí a gente criou o Connect. E daí lá nós temos príncipes, nós temos altos empresários. Não, o que eu ia perguntar, eu mandei o trailer a promo, né? Não era nem o trailer, era a promo, que acabou virando o trailer do Vida Sem Câncer. De repente, acho que a filha do Sean Connery, não sei... Quem que era? A Débora não sabe. A filha do Sean Connery? Não, eu acho que é a cunhada do Sean Connery. Cara, chegou uma mensagem que o Sean Connery gostou do trailer. Pois, lembra que eu disse que eu tenho duas mães? Então, cara, fala um pouco disso rapidamente. Ela é a minha mãe. A minha mãe que eu identifiquei no astral. E a gente começou a se tratar como mãe e filho desde então para sempre, entende? Ela foi casada com Norman Albert Goldie, que infelizmente faleceu recentemente. E o Norman, ele é primo irmão do Sean Connery, né? Então, é isso. Não, mas eu achei interessantíssimo. O que o Sean Connery comentou? Porque parece que chegou em não sei quem. Então, chega, ela mostra... Ela chegou no Sean Connery, pô. Sabe quem tá lá? Eric Belmondo. Sabe quem é Jean Paul Belmondo? Então, Jean Paul Belmondo, ele é o melhor amigo de Alain Delon. Entende? Melhor amigo, né? Então, Eles são melhores amigos desde a juventude. Jean Paul Belmondo foi um dos maiores astros do cinema. Ele é o maior astro do cinema francês, entende? Ele foi um dos maiores astros de Hollywood também. E Eric Belmondo, que é o filho único dele, tá lá no grupo também.
Então, muitas coisas da gente, assim, como o Jean Paul e o Alain Delon não têm rede social, e assim, não mexem muito com rede social, é o filho e a própria Cristiana que mostram para eles, porque eles passam as festividades juntos, finais de semana juntos. Então, tudo que eu faço e tudo mais, ela leva pro Jean Paul, pro Alain. Antes era o próprio Norman que via tudo e mostrava pro Sean Connery. O próprio Sean Connery via algumas coisas, a família dos Connery vem. Então, tudo isso através do Connect, né? Ali nós temos também o Otumba Adekunle, que é o príncipe da Nigéria, então, e que é muito conectado assim nesse meio das Nações Unidas e tal, com os grandes chefes de Estado e tudo mais. Então, tudo isso, o Connect, ele é um meio de entretenimento para essa galera. Entende? Não, eu achei interessantíssimo, cara. Eu falei, como assim, cara? Temos ali marchands de obras de arte, que são marchands que cuidam de obras como Caravaggio, Picasso e tudo mais, que estão lá. Assim, eles são quietinhos, porque eles são silenciosozinhos, mas eles estão vendo tudo, e eles falam comigo no privado sobre as coisas. Eles mandam assim o que eles acharam bacana. Não, e detalhe, eles elogiaram ali. Eu falei, é o trailer do filme, né? Pô, que legal. Sim. Isso. Porque é uma temática, pronto, a sua temática é uma temática que interessa a essas pessoas. Porque se tem uma coisa que ninguém tá livre, é desse tipo de coisa. Exato. Então, para eles, assim, apesar de eles estarem numa linha bem diferenciada do resto da humanidade, isso ainda os atinge, né? Então, mexeu muito com eles, eu lembro, por causa disso. A gente vai expandir, a gente agora tá captando para a segunda temporada, inclusive vamos conversar futuramente, breve, sobre isso, mas nesse momento a gente tá engrossando o caldo de distribuição, né? A gente tá muito feliz aí que graças a Deus o negócio tá ganhando um corpo que a gente não tem coisas que a gente nem imaginava que estão acontecendo. Mas, Debinha, vai lá, sua última pergunta pra gente ir pro quadro final. Vamos lá. Bom, pensando aqui, né, a gente tem um projeto, você falou que não trabalha diretamente com essa questão de receber projetos para fazer essa captação. Ou você trabalha? O que eu faço? Hoje não muito, mas assim, para alguns eu presto consultoria. O Fabrício disse, sim. Eu presto consultoria para algumas empresas, ou para algumas produtoras, para ajudar elas a moldar o projeto delas da maneira melhor possível, para poder fazer a captação de recursos. Então, se eu já tenho essa produtora que trabalha junto comigo, por exemplo, num projeto, você faz esse caminho também. Eu faço esse caminho, essa consultoria. E a gente vem pensando, tá? Não é uma coisa, não vou prometer, mas a gente vem pensando, desde a entrada da Mara aqui no escritório, que a gente vem pensando em ter um setor de captação de recursos. Porque a Mara, ela tem uma equipe inteira que faz envelopamento dos projetos, sabe como é o envelopamento, né? Assim, bom, vamos lá, envelopamento de projeto. Explicar um pouquinho para quem está ouvindo. É verdade, para quem está ouvindo. Envelopamento de projeto, gente, é quando você tem, eu tenho o projeto, tá? O meu projeto é lindo, ele fala tudo sobre a minha obra, mas ele não mostra como aquela empresa específica vai estar inserida dentro da minha obra. Entende? Aí eu preciso do envelopamento, onde eu pego o projeto e redesenho ele inteiro, mostrando exatamente aonde a marca vai estar. Às vezes, em alguns casos, como os produtores, como os CEOs dessas empresas, eles não entendem nada, né, do nosso ramo, então a gente tem que desenhar para eles entenderem. Então, se eu falo assim, a sua marca estará no meu backdrop, gente, não adianta. Eu tenho que ir lá e botar uma foto do backdrop com a marca dele no tamanho que vai ficar para aquela cota que ele está pagando. Ele está pagando a cota master do meu projeto, eu boto a logomarca dele bem grande. Ele está pagando a cota mínima, eu boto a logomarca dele bem pequenininha. Até porque isso também, no caso dele vir a fechar com você, é também uma proteção jurídica. Ele não pode chegar depois, mandar um agente da empresa dele visitar o evento do seu projeto ou visitar a coisa e falar assim, mas a logomarca estava muito pequena. Estava igualzinho na proposta que eu apresentei no envelopamento.
Então ele já é um pré-acordo que vai anexado ao contrato de fechamento depois. Então, no caso a Mara, ela tem uma equipe inteira, porque é muito trabalhoso fazer isso, né? Olha quanto tempo a gente leva para fazer um projeto. E às vezes a gente precisa fazer esse envelopamento do dia para a noite, assim. Tipo, amanhã tem reunião com a empresa tal, hoje tem que ficar pronto. Então a equipe inteira vai lá e trabalha fazendo isso. Então, porque é um serviço muito eficiente que ela faz que a equipe dela faz muito bem, a gente vem pensando em abrir uma janela no site para captação de recurso, né? Onde a Mara que ficaria à frente disso. Mas eu preciso ainda entender, ver com eles até que ponto, quanto de demanda eles conseguem pegar para não prejudicar os outros projetos da gente também. Então, quando a gente conseguir entender isso, talvez eu abra uma janela. Então, quem acompanha aí o samartinifilmes.com, fica olhando lá. O dia que abrir uma janelinha com o nome captação de recursos, pode clicar lá que a Mayra vai atender vocês. Mas por enquanto não tem. A gente já abriu uma janelinha lá para distribuição, que é em parceria até com a Europa Filmes a princípio, mas também com outras possibilidades, como eu já tinha explicado inicialmente. Não, e só um ponto antes da gente ir para o quadro final. Essa questão do abatimento no imposto, claro, depende de muita coisa. É um filme com o Wagner Moura, é um Tropa de Elite 3... a contrapartida com a empresa, você vai precisar de pouco para convencê-la. Não estou avaliando aspectos políticos, né? Estou avaliando aspectos de obra de retorno, ok. Mas se você se é uma obra que não é tão conhecida, se é uma aposta, por exemplo, não é um Turma da Mônica, como que o Cal trabalhou, pô, é um puta nome, você não tem muito o que falar pro cara, vai ter um filme, um live action que já se vende, né? Que já se vende. Mas tem projetos, eu estou falando isso, Debs, até porque eu cheguei a conversar com muitos empresários. A primeira pergunta que o cara faz, e aí que fazendo um coro com o que o Sam tá falando, é qual é o ROI. Eu lembro muito bem, eu tava trocando um WhatsApp com o cara, o ROI é o Return Over Investment, ou algo assim. O cara tava trocando o WhatsApp, ele, não, aqui explicando as regras de abatimento na lei do audiovisual, ele, tá, mas qual que é o ROI disso? Então... Cara, você não tá perdendo dinheiro, e o cara ainda assim... Não importa. Gente, eu vou dizer para vocês, eu nunca, em nenhuma reunião que eu tive com um empresário, eu nunca vi nenhum interessado em abatimento de imposto. Nenhum. Eles querem saber que retorno eles vão ter. Até porque o abatimento vai mexer na conta dele, mexe... Então, assim, tem que tomar... E muitas vezes eles não querem coisinha com receita, não. Ninguém mexendo nessa parte deles. É delicado. Tá bom, mas quanto é que você quer pra botar aí na sua obra e a gente fazer um negócio bem bacana aqui? E quanto é que eu vou ter de retorno? Vamos tratar assim que eu acho que é melhor. Aí, o que eu ofereço às vezes? Que aí a Alba já tem. Eu tenho em todo projeto eu faço ele bem completo. Eu não vou num produto só. É um outro segredinho que a gente tem aqui que eu tô dando para vocês. Dando para vocês, entende? Lembra que eu disse lá no começo da coisa que eu comecei minha vida criando porco? Quem criou porco, quem tá me assistindo aí que já criou porco, sabe que do porco a gente aproveita tudo, né? Vai do rabo, as vísceras, a tudo, ao casco, tudo se aproveita. Então, eu já dessa cultura, eu nunca perdi nada. Na minha época de moda, a beiradinha do tecido que sobrava, eu desenvolvi um produto com aquilo. Os retalhos que sobravam, a gente desenvolvia outro produto com aquilo. Os restos de tinta da coloração, eu mandava reaproveitar para fazer tie-dye e fazer uma outra linha de produtos. Sempre reaproveitei tudo. Então, o que acontece? Quando a gente está desenvolvendo um projeto, é tanto trabalho de pesquisa, é tanto material que você acaba produzindo para poder chegar ao seu produto final, que eu comecei um dia a pensar, por que eu não vou aproveitando isso? Eu comecei a pensar nisso em Alba. Tá certo? Foi a Alba também que trouxe isso para mim há 2 anos atrás, quando eu estava ainda mexendo em Alba. Porque eu pensei, bom, eu vou falar sobre a vida de uma mulher que sofreu violência. Legal, mas a mulher da história real, né, a da história real, ela não teve uma reviravolta. Ela viveu vivendo violência pro resto da vida, até ficar velha.
eu não queria que a minha heroína terminasse assim. Eu queria dar um final de superação. Pensei, bom, entrei em contato com uma pessoa que era da Justiça Federal, que me ajudou a encontrar, em segredo, algumas mulheres que são conhecidas, e algumas até famosas, que tinham sofrido um dia violência na vida e tudo mais. Isso era meu material de pesquisa, só para escrever. E daí eu escrevendo, eu estando sentado nas salas daquelas mulheres, e uma vez até por causa do cenário mesmo, a sala era tão bonita, a mulher era tão linda, era tudo tão maravilhoso, que eu pensei, gente, se eu tivesse uma câmera aqui gravando essa mulher, me contando dessa violência que ela sofreu, e como ela superou isso, porque ela contava com muito orgulho, porque ela tinha superado, entende? Poxa, isso aqui dá mais um produto, né? Quem não gostaria de saber e de entender como se livrar bem de uma situação dessa? Não eu detesto o assunto negativo, né? Então não era mostrando o sofrimento dela durante o período de violência, não, é mostrando como cada uma se safou de uma maneira tão diferente da outra, que eu pensei, poxa, isso aqui dá mais um produto. E é um produto social, e é um produto que pode dar retorno social de isenção para as empresas que entrarem. Então, esse é um outro produto, que é 100% social, que é 100%... Aí eu criei Albas do Brasil, entende? Onde a gente vai procurar, inclusive, primeiro, antes até de eu levar ela para as empresas, para pegar as isenções, a gente vai colocar primeiro um selo, ou do Ministério da Justiça, ou do Ministério do Desenvolvimento, um selo federal nela, para que ele seja realmente um produto. E daí, através desse selo, a gente vai conseguir um material, um pretexto de isenção, né? Aonde a empresa vai poder, então, colocar o dinheiro dela nesse produto, entende? E isentar através desse produto, porque é um produto social. As empresas, elas querem, se você leva um produto cultural e leva a proposta de isenção, eles não querem. Morrem de medo desses escândalos, de vir dizer que foi usado para isso, para meios fúteis. Não gostam. Agora, se o negócio é social, aí ele mais social totalmente. Tipo, o seu produto, por exemplo, que é sobre câncer e tal, é um produto social. Um produto desse cabe para esse tipo de coisa. Não, e a gente mostrando como a pessoa... conseguir se safar do câncer, não é mostrando a galera... Esse é o melhor, é igual eu tô fazendo com a Alba, é como elas saíram da situação. A violência doméstica é uma coisa ruim? É. Outra coisa também que a gente está chamando muita atenção em Albas do Brasil é a violência social, entendeu? A violência que elas sofreram do meio social, porque elas não só apanharam em casa, elas apanharam em casa e elas tiveram que trocar todo o meio social delas. Porque, mulheres que eram ricas, famosas, bem-sucedidas, que passaram uma vida inteira no meio social, até arrepio, passaram uma vida inteira no meio social, que elas se acostumaram àquele meio e elas perderam tudo isso. Elas perderam o meio, elas perderam as pessoas, elas perderam o convívio com aquelas pessoas que elas amavam, porque afinal de contas elas foram obrigadas a romper isso no momento que elas optaram por ser livres e por parar de sofrer violência. Então, essa é uma coisa. Então, através desse pretexto, a gente desenvolveu um subproduto, que é a Albas do Brasil, aonde a empresa interessada em isentar vai isentar através desse produto, sem o menor risco de passar qualquer tipo de situação vexatória relacionada a um produto de entretenimento com fins lucrativos, para lá. Então, ela não passa por esse risco. Ela coloca ali o imposto dela, né? E daí, em contrapartida, a gente dá a oportunidade da empresa colocar ali o imposto dela, ficar linda na fita, mas ela entra como nossa parceira e temos retornos financeiros, os retornos notórios e todos os outros retornos que ela pretende, que ela gostaria de ter através da obra, do produto, enfim. Né? Da obra em si.
Muito bem, muito bem. Vamos agora, para encerrar a nossa entrevista, vamos para o quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, vamos lá. Ai, esse quadro, você sabe como funciona já, Sam? Não. Vou te explicar. Tá tirando minha atenção. Tem alguém tirando a atenção aqui, a gente que tá vendo aqui no vídeo, né? Ele chama a pessoa, tá tirando minha atenção. Tá certo. Bom, vamos lá. Aqui é como se fosse um bate-bola, o famoso bate-bola jogo rápido. Sabe? Você fala um negócio, você responde com uma palavra ou o mais próximo disso. Está Meu Deus, preparado? eu sou ruim disso, mas vamos lá. Não tô não, mas vamos, é porque eu não tô preparado que vai ser bom pra vocês. O povo vai morrer de mim. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Sempre fica bom. Vamos lá, os 3 filmes brasileiros favoritos. Essa é fácil. Xingu, em primeiro lugar. Central do Brasil, que eu choro toda vez que assisto. Quando eu a fim de chorar, de botar umas lágrimas pra fora, que o povo diz que deixa mais jovem, né? É o Central do Brasil. E mais um com a nossa querida Fernanda, que é Casa de Areia. Obras de arte já feitas no mundo. Linda Cada coisa no Brasil. Casa de Areia é... Se não me engano, a Camila... Não, eu posso estar enganado. Casa de Areia, acho que a Camila Galhardo, que é uma produtora de arte que passou por aqui, ela, se não me engano, era... era Capitães de Areia. Bom, Capitães, né? Minha memória estava porcaria. Casa de Areia com a Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, nos Lençóis Maranhenses. Maravilhoso. Exato. Bom, 3 filmes estrangeiros favoritos. 3 filmes estrangeiros favoritos. Em primeiro lugar, primeiríssimo, Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uma das obras que eu mais amo na vida. Né? O meu sonho, o dia que eu atingir essa pureza e a riqueza de Família Addams, eu vou dizer que eu sou um grande diretor de cinema. Então o segundo é Família Addams. Isso. E o terceiro? O terceiro é Edward, Mãos de Tesouras. Tesoura com incrível Johnny Depp. Você viu que eu gosto de filme fofinho, né? Bucólico, assim. Eu gosto mas é gostoso. eu gosto de filme assim, fofinho. Eu assisti com o Johnny Depp, o último Portal, vocês já viram ou não? Não vi. É recente? Não. É do Polanski, cara. Não, ele é de 97, 98, o último 2002. Portal, vou procurar. É bom, cara. É bom. Laranja Mecânica, eu tô vendo ali atrás, Laranja Mecânica, eu gosto muito também. Eu também. Mas, assim, eu já gostei mais. Hoje, o meu espírito, ele exige coisas mais leves. Laranja Mecânica é muito pesada, a temática é muito pesada, mas é uma obra de arte, né? Assim, Kubrick é fenomenal, é uma obra de arte maravilhosa. Amo todos os de Almodóvar, todos, do começo ao final, tudo. Mas, assim, realmente as melhores internacionais é isso. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Edward, Mãos de Tesoura e Família Addams em primeiro lugar. Em primeiro lugar. 3 séries preferidas. E eu sou ruim de série, porque eu não assisto muito, mas Ana com A, que é uma produção canadense, é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi na minha vida. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Ana com A. A tradução em português é Ana com A. É lindo, é todo perfeito do começo ao final, a arte é perfeita, o continuismo é impecável, a interpretação de todos maravilhoso, né? Mas não assisto muito série. Unbreakable, é isso? É assim que se pronuncia? Unbreakable? Não sei, não assisti. Estopeira. Que é de comédia. É de uma coisa de umas meninas que foram encontradas num fosso que um reverendo lá disse pra elas que o mundo ia acabar. E daí elas foram colocadas em uma... Ele levou elas para um fosso quando elas tinham 12 anos de idade. E elas cresceram nesse abrigo, né? E um dia descobrem elas descobrem que o mundo não acabou coisa nenhuma, que era coisa de um mentiroso que prendeu elas lá. E daí é uma comédia onde elas tentam... tem uma personagem principal, que é Kim Schmidt, que ela tenta viver
em Nova York. Só que a cabeça dela ainda é de uma menina de 12 anos de idade. E é muito engraçado. É uma das coisas mais engraçadas, melhores que eu já vi até hoje. Assim. Essa é muito boa. E Desperate Housewife. Donas de casa desesperadas. Essa é antiga, hein? Não é ou não? É boa também. Ela é antiga, mas muito ela é bem boa, gente. Muito boa. Chorei quando terminou, porque eu queria que continuasse para ficar assistindo ainda. Viciado nessa série. É muita coisa boa, né? Vamos lá. 3 países com as melhores produções. Paris em primeiro lugar, com certeza. França, Paris. País, a França em primeiro lugar. As obras francesas, elas são extraordinárias. Estados Unidos, porque realmente o cinema americano é imbatível. Não dá pra negar, né? Os caras fazem bem, né? Não dá pra negar. E Alemanha. Germany. É. Muito bem, muito bem, muito bem. Que filme, se você tiver que falar pra pessoa, desligue este podcast e assista, qual seria? Qual seria o filme? Ai, meu Deus, são tantos. Não sei, pode ser um que esteja mais fácil. Estava na Netflix, eu vi, pum, recomendo. É porque são tantos. Tem tanto filme que todo mundo precisa assistir, assim, no final das contas, sabe? Mas Central do Brasil é um. Central do Brasil. Quem não assistiu Central do Brasil não conhece a essência brasileira, sabe? O que mais me emociona naquele filme é o quanto retrata bem direitinho o que é o Brasil, sabe? O Brasil ainda é daquele jeito, infelizmente, né? O Brasil ainda tem aquilo. Parece que tem cada vez mais, né? Então, assim, para um brasileiro, eu não digo para um estrangeiro, tá? Mas para um brasileiro é Central do Brasil. Precisa assistir. Muito bem, esse foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Está acabando, está acabando. Eu sei que muita gente que ouviu aqui esse podcast vai querer te procurar, Sam. Só falando, eu quero saber como financiar o meu projeto. Por quê? Porque, né? Enfim, estamos em tempos de vacas magras e o audiovisual virou um desafio, cara, se fazer audiovisual. É verdade. Eu até prometi aí que eu vou voltar com as palestras, porque eu acho que é muito importante, sabe? Vou ver uma forma... Assim, a gente está nesse tempo de pandemia, não pode juntar pessoas, né? Então eu não posso já juntar aquele tanto de gente de novo para palestrar e tudo mais, mas talvez fazer isso de uma maneira virtual, né? Para que todo mundo possa ter acesso. Vamos dar uma maneira de poder... Acho que agora, mais do que nunca, se você fizer, eu tenho certeza que muita gente do audiovisual vai assistir, sem dúvida. Tomara que as minhas besteiras aqui tenham feito sentido. Imagina, muito. Não, cara, foi muito bom. Debinha, dá os seus depoimentos finais aí, despede do pessoal e recomenda um filme pra galera assistir. Ah, meu Deus, é verdade, eu tinha esquecido disso. Peguei! A Bíblia ainda falou, olha, pense em um filme para você recomendar depois, eu esqueci, mas vamos lá. Eu quero te agradecer muito pela presença, Sammartini, sem dúvida foi uma troca muito bacana, né? Tanto que para mim, como atriz, como o Fabrício mesmo fala, a gente tem que se produzir, tem que criar nossos projetos. Então, ouvir também que nós temos outros caminhos é muito bom também dar essa esperança, sabe? Pra gente como artista. Eu espero que o brasileiro ele aprenda a trabalhar de forma mais independente, porque aqui os maiores artistas do mundo estão aqui, gente. São os maiores do mundo. Mas não tem para artista americano, não tem para canadense, não tem para francês, não tem para alemão, não tem para ninguém. O brasileiro é a raça mais criativa do mundo, porque a gente vive na diversidade, né? E é na diversidade que a criatividade aflora, brota. Você tinha me perguntado assim, como era para poder chegar... Eu esqueci, era isso que eu estava tentando lembrar o que falar. Como era para poder chegar no empresário e tudo mais, se portar e tal, ter aquela coisa de ser recebido e ser entendido pelo empresário. E daí eu vejo no meio cultural, né, assim, muito legal. Eu falei agora em liberdade, acabei de falar em liberdade. Mas se você não tem não prepara, não faz o seu marketing pessoal
de maneira adequada, que se encaixe nos padrões corporativos, você tem que encontrar alguém e colocar essa pessoa na sua equipe para poder fazer essas apresentações. Porque não adianta eu sentar numa mesa com CEOs de empresas, com grandes empresários engravatados e tudo mais, e tá de dreadlock, tá lá todo loucão, você tá entendendo? Isso tudo não vai funcionar. Isso era uma das coisas que eu queria colocar para em relação a isso, sabe? É a imagem, né, cara? A gente vende a nossa imagem, né? E isso, se você como tá você cuida assim das suas como redes sociais, e tudo mais, os produtores culturais aí, as rodas de baseado, não sei o que e tudo mais. Isso tudo, quando você vai levar uma coisa para o empresário, gente, eles vão olhar tudo. Eles vão ver a sua ficha policial, eles vão ver você na Receita Federal, eles vão olhar a sua empresa e eles vão stalkear suas redes sociais todas. Eles vão ver tudo, né? Então, o que você coloca lá é muito importante. Mais um motivo para eu sair do Instagram, que eu tô brincando. Não, sair não, tem que ter, mas tem que ter adequadamente, entendeu? Tem que ter e usar a seu favor. Também, né? Isso, usar ao seu favor. Exatamente. Muito bem, Sam, suas palavras finais, a despedida deste podcast. Bom, as minhas palavras finais é isso. Você tinha me perguntado como as pessoas, quem quisesse encontrar, como faria, né? Assim, a maneira que eu posso divulgar aqui é o site, que é o www.samartinifilmes.com. É Samartini Filmes, e um M mudo mesmo, como em inglês.com. E o mais próximo mesmo que eu posso divulgar é o meu Instagram, que é mr.sanmartini. Muito bem, muito bem. Ó, eu vou te procurar, porque a gente tá levando o filme lá pra fora. Já legendamos em inglês. Maravilha. A gente vai colocar na CNN Internacional e na PBS. Muito bem, muito bem. Este foi o Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrando que nós estamos no Pocket Casts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker e Overcast, e agora no YouTube. E sigam a gente também no Instagram, @Roda de Cinema. Este foi o Roda de Cinema, um grande abraço, um forte beijo, ao contrário, fui! Até a próxima! This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Deixa passar aí! I am not in danger, Skyler. Why so serious? I see dead people. I'm the king of the world! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! I am the danger. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Hasta la vista. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção Cisne Negro Filmes.